O Pastor de Hermas. Segundo livro, Mandamentos. Quarto mandamento, sobre abandonar a esposa por adultério. Capítulo 1. Eu lhe ordeno, disse ele, que guarde sua castidade e não permita que entre em seu coração nenhum pensamento sobre a mulher de outro homem, ou sobre fornicação, ou iniquidades semelhantes, pois agindo desse modo você comete um grande pecado. Mas se você sempre se lembrar de sua própria mulher, você nunca pecará. Mas se esse outro pensamento entrar em seu coração, então você pecará. E se de modo semelhante você alimentar outros pensamentos maldosos, comete pecado. Pois esse pensamento é grande pecado num servo de Deus. Mas se alguém cometer esse ato maldoso, ele causa a própria morte. Preste, portanto, atenção e evite esse pensamento. Pois onde mora a pureza, ali não deve entrar a iniquidade no coração do homem justo. E eu lhe disse: meu Senhor, permita-me fazer algumas perguntas. Vá em frente, disse ele. E eu lhe disse: meu Senhor, se alguém que confia no Senhor tiver uma esposa e a apanhar em adultério, esse homem peca se continuar convivendo com ela? E ele me disse: enquanto ele não souber do pecado dela, o marido não comete nenhuma transgressão nessa convivência. Mas se o marido souber que sua esposa se desencaminhou, e se essa mulher não se arrepender, mas persistir em sua fornicação, e mesmo assim o marido continuar convivendo com ela, ele também é culpado desse crime e compartilha o adultério. E eu lhe disse: quem deve, num caso desse, fazer? O marido, se sua mulher continuar em sua prática perversa? E ele disse: o marido deve abandoná-la e ficar só. Mas se ele abandonar a mulher e se casar com outra, ele também comete adultério. E eu lhe disse: e se a mulher abandonada viesse a se arrepender e desejasse voltar para o marido, ela não deve ser acolhida por ele? E ele me disse: seguramente, se o marido não a aceitar de volta, ele peca e comete um grande pecado, pois ele deve receber a pecadora que volta arrependida, mas não frequentemente, pois há apenas um arrependimento para os servos de Deus. Se acaso, portanto, uma mulher divorciada vier a se arrepender, o marido não deve se casar com outra quando sua esposa foi abandonada. Nessa questão, homem e mulher devem ser tratados exatamente da mesma maneira. Além disso, não cometem adultério apenas aqueles que profanam o corpo, mas também aqueles que imitam os pagãos em suas ações. Daí que, se alguém persistir nesses atos sem se arrepender, afastem-se e deixem-se de conviver com ele. Caso contrário, vocês compartilham o seu pecado. Por isso foi-lhes imposta a regra de procedimento. Vocês devem permanecer isolados, tanto o homem como a mulher, pois nessas pessoas o arrependimento pode acontecer. Mas eu não ofereço, disse ele, nenhuma oportunidade para que esses atos ocorram, mas para que aquele que já pecou não peque mais. Já a respeito das transgressões anteriores, existe alguém que pode oferecer cura, porque ele de fato tem o poder sobre todas as coisas. Capítulo 2. Eu lhe fiz outro pedido, dizendo: uma vez que o Senhor se dignou morar sempre comigo, suporte-me enquanto profiro algumas palavras, pois eu não entendo nada, e meu coração ficou endurecido pelo meu modo de vida anterior. Conceda-me entendimento, pois sou muito obtuso e não entendo absolutamente nada. E ele me respondeu e disse: estou encarregado de cuidar do arrependimento e concedo inteligência a todos que se arrependem. Você não acha, perguntou ele, que arrepender-se é em si mesmo grande sabedoria? Pois o arrependimento é grande sabedoria,
uma vez que aquele que pecou entende que agiu maldosamente diante do Senhor e se lembra das ações praticadas e se arrepende, e já não age com maldade, mas pratica o bem com generosidade, e se humilha e atormenta a própria alma por ter pecado. Veja, portanto, que o arrependimento é grande sabedoria. E eu lhe disse: esse é o motivo de minhas perguntas, meu Senhor, saber que obras devo praticar a fim de poder viver, pois meus pecados são muitos e variados. E ele me disse: você viverá se observar meus mandamentos e trilhar o caminho deles. E quem ouvir e observar esses mandamentos viverá para Deus. Capítulo 3. E eu lhe disse: gostaria de continuar minhas perguntas. Prossiga, disse ele. E eu disse: ouvi, meu Senhor, alguns mestres afirmando que o único arrependimento é aquele que acontece quando entramos na água e recebemos a remissão dos nossos pecados anteriores. E ele me disse: você ouviu uma doutrina perfeita, pois esse é exatamente o caso. Pois aquele que recebeu a remissão de seus pecados não deve mais pecar, mas viver na pureza. Uma vez, porém, que você diligentemente investiga todas as coisas, eu também lhe explicarei o seguinte: mas não para ensejar a possibilidade de erro para os que vão crer ou passaram a crer recentemente no Senhor. Pois aqueles que passaram agora a crer e os que virão a crer não têm o arrependimento para futuros pecados, mas sim a remissão dos pecados anteriores. Para aqueles que foram chamados antes destes tempos atuais, o Senhor estabeleceu arrependimento, pois ele, conhecendo os corações e prevendo todas as coisas, conhecia a fraqueza dos homens e as multiformes ciladas do diabo, que causariam algum mal aos servos de Deus e atuaria maldosamente contra eles. O Senhor, portanto, sendo misericordioso, teve compaixão da obra de suas próprias mãos, e para suas criaturas estabeleceu o arrependimento, e a mim ele confiou o poder sobre o arrependimento. E por isso eu lhe digo que se alguém for tentado pelo diabo e pecar após aquele grande e santo chamado, ele tem a oportunidade de se arrepender, mas apenas uma única vez. Mas se essa pessoa pecar com frequência depois disso, e em seguida se arrepender, seu arrependimento de nada vai lhe servir, pois ela dificilmente viverá. E eu disse: meu Senhor, ouvindo atentamente esses mandamentos, sinto que a vida se refaz em mim, pois eu sei que serei salvo se já não mais pecar. E ele disse: você será salvo junto com todos os que observam esses mandamentos. E de novo lhe perguntei: meu Senhor, uma vez que o Senhor foi tão paciente em me ouvir, pode também me mostrar mais uma coisa? Fale, disse ele. E eu disse: se uma esposa ou um esposo vier a morrer, e o viúvo ou a viúva se casar, e ele ou ela comete algum pecado, não é pecado casar-se de novo, disse ele. Mas se eles não o fizerem, obtém mais honra e glória perante o Senhor. Mas se casarem, não pequem. Preserve, portanto, sua castidade e pureza, e você viverá para Deus. Os mandamentos que estou lhe dando agora e os que vou lhe dar depois, observe-os daqui em diante. E a partir do dia em que você me foi confiado, e eu morarei em sua casa, e seus pecados anteriores serão perdoados, se você observar os meus mandamentos. E perdoados serão todos aqueles que observam meus mandamentos e caminham nessa castidade.